E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. Versículo 36, e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, irmãos? Amados irmãos, como eu já falei, hoje eu quero trazer uma palavra especial para aqueles que estão vivenciando momentos de crise. Nós sabemos que as crises podem chegar na vida de um casal. Eu gosto sempre de dizer, irmãos, que quando a gente se casa, a gente se ajunta com alguém muito especial, para junto a gente fazer uma viagem, que é o casamento. O casamento é uma viagem, onde dois decidem viajar juntos, né? E essa viagem, ela é para a vida inteira, amados irmãos, amém? Essa viagem é para a vida inteira. Essa viagem, ela pode começar com dois, mas vai aumentando à medida que a viagem vai transcorrendo, né? Pode terminar com 3, 4, 5 ou mais pessoas. Toda viagem, irmãos, é importante a gente dizer que toda viagem ela começa bem. Toda viagem é bom demais, irmãos, quando vai começar. Tem aquela expectativa, né? Tem aquela euforia de se iniciar a viagem. A gente fica cheio de expectativa, fica cheio de sonhos. Quando se inicia a viagem, irmãos, a gente fica entusiasmado, cheio de promessas. E isso, irmãos, né, nos faz ficarmos eufóricos com o começo desta viagem. Eu estou falando aqui de casamento, amém, irmãos? Estou falando aqui de casamento. Casamento, no início, ele tem essa euforia, e é muito bom. Agora, irmãos, não existe viagem sem riscos e sem impossibilidades de enfrentarmos um temporal. Nesta viagem, irmãos, ela tem um risco de, no decorrer da viagem, vir temporais, como foi o caso dos discípulos e Jesus. Iniciaram a viagem, aparentemente o mar estava uma bonança. Os discípulos estavam tudo empolgados. Vamos lá, Jesus, vamos fazer a obra. Estavam tudo empolgados. Essa viagem aqui, irmãos, a gente vê no versículo 35, que era uma viagem que tinha tudo para ser somente bênção. Por quê? Para começar, irmãos, aquela viagem, ela começou a partir de uma palavra de Jesus. Foi Jesus quem disse no versículo 35, passemos para outra margem. Amém? O outro motivo, irmãos, está no versículo 36, é que Jesus estava no barco. Tinha tudo para ser uma viagem, como diz a gíria da marinha, né? Ser um mar de almirante, tranquilidade. O marinheiro, irmãos, quando ele pega um mar que é bem calmo, é mar de almirante, viu? Agora, quando o marinheiro pega aquele mar que o navio fica, só falta virar, ali eles dizem que é mar de marinheiro, viu? Essa é uma gíria da marinha, né? Camarada chega no porto, conversando com outro marinheiro, e diz: rapaz, como é que foi a viagem?
Foi legal, não, é um mar de marinheiro, rapaz. Foi um mar de marinheiro, aí o cara já sabe que foi tempestade em cima de tempestade, né? Se disser que foi um mar de almirante, aí foi bem tranquila a viagem. Então, irmãos, tinha tudo para ser uma viagem abençoada. Foi Jesus que ordenou, Jesus estava no barco, né? Mas nós vemos que no meio da viagem veio a tempestade. O que eu quero dizer, irmãos, que pelo fato de nós estarmos casados pela vontade de Deus, pelo fato das nossas famílias estarem debaixo da vontade de Deus, isso não quer dizer, irmãos, que nós estamos isentos de passarmos tempestades e temporais aqui nesta terra, irmãos. Pelo fato, irmãos, de nós estarmos debaixo da direção de Deus, isso não quer dizer, irmãos, que o mar possa se revoltar em algum tempo desta viagem e possa vir crises sobre as nossas vidas, nossa família e o nosso casamento. Nós estamos sujeitos a isso, irmãos. Não é pelo fato de Jesus estar presente na nossa família que nós não possamos passar algumas lutas ou dificuldades, irmãos. A Bíblia diz aqui no versículo 37, irmãos: ora, levantou-se um grande temporal de vento e as ondas se arremessaram contra o barco, irmãos. Amém? Agora eu quero falar aqui, irmãos, com relação a algumas verdades sobre esse temporal que pode vir e atingir as nossas famílias e o casamento. Primeira coisa, irmãos, a tempestade ela é imprevisível, ninguém sabe em qual ponto da viagem ela pode chegar, ou qual a hora que essa tempestade pode chegar, ou qual o dia que a tempestade pode chegar. É por isso que eu falei aqui no começo, irmãos, que eu vou falar sobre crise. E todos nós, famílias de Deus, estamos sujeitos a passar por algum tipo de crise, irmãos. Principalmente nos dias que nós vivemos hoje, irmãos, né? Agora é importante a gente saber, irmãos, que antes da tempestade chegar, alguns sinais a gente pode ver que a tempestade está se aproximando da nossa família, do nosso casamento. É importante a gente perceber, irmãos, que quando uma tempestade vai chegar, ele manda primeiro alguns sinais. Em primeiro lugar, o céu se escurece, irmãos. A gente olha, vê tudo escuro. A gente está vendo, irmãos, que no casamento, no relacionamento, já não tem mais, irmãos, aquele entusiasmo de estarem juntos. Parece que há uma nuvem escura sobre o casal. Já não tem mais aquela alegria. Isso é sinal, irmão, que pode estar chegando uma tempestade no teu relacionamento, no teu casamento e na tua família. Pode-se, irmão, ouvir barulho de trovões. Quer dizer, irmãos, que já não está mais havendo comunicação no relacionamento, irmãos. E casamento sem comunicação, sem diálogo, está sujeito à tempestade, irmãos. Você se lembra que eu disse aqui que no começo tem entusiasmo, euforia, é conversando, é diálogo direto. Mas no meio da viagem, irmãos, se não vigiarmos, esse entusiasmo, essa alegria de namoro, pode ir saindo do relacionamento, e isso é sinal de uma breve tempestade. Pode vir, irmãos, relâmpagos cortando o céu. Aí são as brigas constantes, e isso é sinal que está se chegando uma tempestade, irmãos. Nós devemos vigiar muito, irmãos. A minha esposa aconselhou agora recentemente um jovem casal, não aqui da igreja, e não são nem cristãos no sentido de serem, eu não vou dizer que não são cristãos, né, irmão? Porque eles não são crentes, não receberam Jesus ainda. E aquela jovem se aconselhando com minha esposa, pelo fato, irmãos, de eles terem uma casa ainda, mas não foram para casa, estão ainda dentro da casa dos pais dela. Aquele jovem começou a se distanciar. Por quê? Porque a responsabilidade não está sobre ele. Foi o que a minha esposa falou para ela. Eles têm uma filha. Quem cuida da filha é a avó, está dentro da casa dela lá. A filha também não está muito, né? A avó está cuidando da criança.
Aí o que acontece? O jovem já não está mais nem quase dormindo lá. Logo não tem privacidade. Uma crise está se aproximando aí desse casal, irmãos. Estão se distanciando. E quando a minha esposa foi aconselhar, a minha esposa falou todos os pontos que tem que ser consertado. A primeira coisa, vocês têm que ir para a casa de vocês. Ele agora é o provedor da família. Você tem que assumir a sua responsabilidade. Quem está assumindo a sua responsabilidade é a sua mãe, cuidando da sua filha. Você tem que ter papel de esposa com seu esposo. Seu esposo não está mais nem dormindo. E logo não tem privacidade. Então, irmãos, a gente tem que ter cuidado com esses sinais. Porque com certeza, mas graças a Deus, a gente já soube que o negócio lá vai bem, né? Graças a Deus. Mas já estavam praticamente separados, irmãos. Porque não tem diálogo, porque não tem intimidade, porque não tem um lugar que é deles e não tem responsabilidade, nenhum nem o outro. E isso, irmãos, vai chegar uma tempestade nesse relacionamento, e aí vai começar as brigas. Irmãos, quando Jesus saiu com os discípulos para atravessarem para o outro lado, a gente vai entender aqui, irmãos, através do texto, que havia por detrás dessa tempestade aqui, um inimigo que queria impedir de Jesus chegar do outro lado. Por quê, irmãos? No capítulo 5 a gente vê que Jesus com os discípulos ia libertar uma vida que estava endemoniada, que era o demônio, o endemoniado gadareno, né, diz o texto. Então, irmãos, o diabo tentou evitar de Jesus com os discípulos chegar do outro lado. Ele levantou uma tempestade. E se você quer ter a certeza, irmãos, da família, do casamento, ter um inimigo que trabalha dia e noite para tentar que você chegue ao final dessa jornada, é o diabo, irmãos. Ele vai fazer de tudo, irmãos, para destruir a sua família. O diabo, ele não tem família, e ele não quer que você tenha também, irmãos. E ele vai fazer de tudo para destruir a sua família. Ele já tem feito, irmãos. As leis que têm sido aprovadas, a televisão, a mídia, tudo trabalha em prol de destruir as nossas famílias. Tudo trabalha em prol de destruir a família. Esse conceito de família que nós temos como cristãos, amém? O diabo, ele sabia que do outro lado, irmãos, Jesus ia alcançar uma vida, ia libertar uma vida, ia salvar uma vida, né? E ele está preparado para tornar a nossa viagem um pesadelo, irmãos. O apóstolo Paulo, ele diz assim: não ignorei os seus ardis, irmãos. Não ignorei. O diabo trabalha dia e noite para destruir as nossas famílias. Os temporais, irmãos, as crises que podem chegar na família, elas nos servem para algumas coisas. Em primeiro lugar, os temporais servem para testar a resistência do nosso barco, do nosso casamento. Se o nosso casamento verdadeiramente está firmado, em primeiro lugar, Jesus como cabeça, com um amor verdadeiro, irmãos, o nosso barco vai resistir a esse todo e qualquer temporal. Se nós estivermos vigiando para mantermos acesa a chama do amor, porque o amor tem que ser cultivado, irmãos, e eu já vou falar aqui alguns pontos dos homens e das mulheres, que são princípios básicos e necessários para um casamento. Ele tem que ser preservado. Se nós preservarmos o amor, irmãos, que um dia nos uniu, e que a bênção de Deus estabeleceu a nossa união, irmãos, esse barco vai resistir todo e qualquer temporal, toda e qualquer crise. Ele vai balançar, mas ele não vai afundar. Pode balançar, mas não vai afundar. Serve também, irmão, para testar o nosso compromisso com a viagem que nós decidimos fazer com o nosso cônjuge. Nós estamos mesmo compromissados aquilo que nós juramos diante do Senhor. E as tempestades servem para nos alertar com relação a isso. Olha, irmãos, alguns ventos podem soprar sobre a família, sobre o casamento, e podem trazer tempestades
e às vezes tempestades avassaladoras, crises terríveis. Eu vou dizer aqui algumas delas. Podem ser tempestades, irmãos, crises que são geradas externamente ou internamente, amém? Eu vou falar logo as externas, alguma crise que pode chegar de repente na família e no casamento. Em primeiro lugar, irmãos, você está bem com a sua família e de repente chega um desemprego, uma crise financeira. Isso aí, estou falando das crises externas que pode acontecer. Isso pode trazer, irmão, uma crise para a família. A princípio dá para se relevando, mas se demorar muito, isso pode começar a gerar algum problema para a família, né? Um filho rebelde, isso também traz uma crise para dentro da família. Um problema de ordem sexual, irmãos. De repentemente, um dos dois adoece nesta área, e isso também pode trazer uma crise para dentro do relacionamento, irmãos. Um filho que nasce com uma deficiência física, a morte de um filho, ou quando alguém dentro da família se deixa ser levado por alguma ação diabólica, né, irmãos? Maligna. E isso também pode gerar uma crise na família. Agora deixa eu falar aqui, irmãos, e aí vem, geralmente, o que vem de ordem externa, a gente tem que só orar para que não chegue na nossa casa. Mas agora o que é de ordem interna, a gente tem que vigiar e trabalhar para realizar isso aqui, irmãos, para que nós possamos manter o nosso casamento longe de crise. O ser humano, eu e você, somos influenciados, irmãos, por 4 mundos. Em primeiro lugar, o mundo biológico. Diga comigo, mundo biológico. Nós somos influenciados pelo mundo biológico, irmãos. Desde quando nós nascemos, nós já começamos a morrer, porque nossas células vão se renovando e vão morrendo e a nossa biologia não pode nos influenciar de alguma maneira. O mundo sociológico, né? A convivência, as amizades, o que vem do trabalho. Então isso pode influenciar nós também como seres humanos. O mundo pessoal ou psicológico, que é o nosso eu, né? E o mundo espiritual. Então essas 4 áreas, elas podem influir na nossa vida. Agora, irmãos, o homem e a mulher, eles têm algumas necessidades básicas que devem ser atendidas, irmãos. Porque se nós não atendermos essas necessidades básicas, irmãos, com certeza se instalará uma crise dentro da família. O homem e a mulher são constituídos, irmãos, de, como é que eu posso dizer? São diferentes, são seres humanos diferentes, irmãos. E eu quero começar aqui pelos homens, irmãos. Eu vou dizer as 3 necessidades básicas da mulher. A primeira necessidade básica de uma mulher, irmãos, é a questão do afeto, irmãos. A mulher, ela necessita de afeto, de carinho. Mas não é só um carinho, irmãos, no dia do aniversário não, irmãos, que você se lembra de levar um presente ou uma flor, não. Esse afeto, irmãos, tem que ser diário, é uma palavra, é um gesto de carinho, é uma ação, irmãos. Isso é inerente da alma feminina, ela necessita de um afeto, de uma palavra de carinho, de um elogio. Às vezes, né, irmãos, a bichinha está lá se arrumando para vir para a igreja com você, a bichinha se ajeita, passa um batonzinho, bota a melhor roupa dela, faz aquele penteado, e a bichinha passa para lá e para cá na sua frente, e muitas vezes você está assistindo o jogo, e a bichinha doida para ser notada, para você dar um elogio que ela está bonita, que ela está cheirosa. Aí você abre a sua boca, sai do meio que tu está atrapalhando o jogo.
Eita Jesus, né? A bichinha só está querendo uma palavra. Minha filha, você está linda. Minha filha hoje, né? Então, irmãos, às vezes nós não compreendemos essas questões, irmãos, e nós deixamos morrer o amor, irmãos, porque nós não compreendemos as necessidades básicas de um e de outro. Estou falando primeiro das mulheres. Então a mulher necessita de um carinho, até porque quando você está demonstrando afeto, carinho, você está passando segurança para ela. Você está dizendo que ela é importante para você, que ela é a mulher da sua vida, que ela é a mulher que Deus colocou na sua vida, e ela vai se sentir segura, porque você demonstra segurança para ela. Posso ouvir um amém dos homens? Glórias a Deus. Ainda bem que eu nem insisti muito, irmão. Os homens já estavam preparados para dar o amém, né? Glórias a Deus. A segunda, irmãos, necessidade básica da mulher é o diálogo, irmãos. É o diálogo. As mulheres gostam e precisam conversar. Já é mais o oposto do homem, né? Mas as mulheres precisam conversar, irmãos. Mas, irmãos, conversar é conversar, irmãos. Não é você botar a mulher no automático, ela falando 20, 30 minutos, e você com os olhos na televisão ou fazendo outra coisa. É conversar conversando. É uma necessidade das mulheres, elas falarem, conversarem, se expressarem. E elas querem tão somente de nós, homens, que nós não gostamos, é verdade. Mas nós temos que mudar ou fazermos o possível para atender essa necessidade das nossas esposas, porque uma necessidade delas é de ouvi-las, irmãos, e conversar e dialogar. Até porque, irmãos, nós somos muito bons nisso. Que é isso, pastor? O homem não gosta de conversar. Ai não, e como é que você perdia o ônibus quando namorava? Esquecia a hora de ir embora quando namorava. Era ou não era? Enquanto estava, né, ainda não estava com o troféu. Aí depois que Deus abençoa, vai esquecer. Pois é, mas nós não podemos. É uma necessidade das mulheres dialogar, conversar. Amém ou não amém? E a terceira necessidade básica das mulheres, irmãos, é transparência por parte dos homens, porque elas querem se sentir confiantes em nós, e por isso elas precisam de transparência, amém, irmãos? Por isso que eu não aconselho, e nem é necessário, homem com senha de celular, irmãos. Eu não uso senha em celular, e se tem, minha esposa conhece. Porque ela pode acessar o celular a hora que quiser, ver conversa que quiser. Porque não há necessidade de nós estarmos ocultando nada, irmão. Senão fica algo sem transparência. Amém? Agora vamos para os homens, né? Amém, minhas irmãs? Quais são as necessidades básicas do homem? Primeiro lugar, irmãs, olhe para mim. Não se distraia não, minha irmã, que eu tenho uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Primeira necessidade básica do homem, irmãos, é companheirismo. E esse companheirismo, irmãos, envolve uma intimidade tal, né, que o homem possa se sentir, e aí eu venho aqui para a necessidade também biológica do homem. Esse companheirismo envolve também a questão sexual. E aí vamos para a parte biológica do homem, é uma necessidade. Há um livro muito bom, irmãos. Atenção, irmãos, se você quiser ler. O título do livro é o seguinte: Por que que as mulheres fazem amor e os homens fazem sexo? É um livro interessante de você ler. Então há essa necessidade desse companheirismo da esposa para com o homem, e inclusive neste setor,
Porque, irmãos, é inerente do homem. É inerente do homem. E você tem, irmã, que atentar para isso. A segunda necessidade do homem, irmãs, básica, e aqui vem a questão do homem ser atraído por aquilo que ele vê, é que você, minha irmã, procure ter sempre uma aparência atraente para o seu esposo. Procure, irmã, se preparar para receber o seu esposo, aqueles que trabalham fora. Irmãs, eu tenho falado aqui, irmãs, com o passar do tempo, talvez você não tenha mais aquela mesma atitude que tinha no tempo de namoro. Porque no tempo de namoro, enquanto você estava esperando ele chegar, você passava 2 horas na frente daquele espelho, irmã. Botava 2, 3 roupas esperando um camarada chegar. E agora, irmã, você já não tem mais o mesmo cuidado. E é importante você se preparar bem para o seu esposo, irmã. Uma boa aparência, uma roupa que atrai o seu esposo. Nós sabemos que o homem vai para aquilo que ele vê. Então, irmãs, deixe de esperar o seu esposo, né, quando chega do trabalho, com aquela camisa toda rasgada, né? Ainda bem que os políticos não dão mais camisa, porque antigamente as mulheres com camisa, vote não sei quem, toda rasgada a camisa, esperando o esposo. Ah, é. Pois é. Mas se produza, espere o seu esposo ali, né? Se preparem para ele. E por último, irmãos, e eu quero que as minhas irmãs atentem, que o homem, é uma necessidade básica dele, ele se sentir apoiado, irmãos. Não só na família, mas naquilo que ele faz. Por isso, quando você abrir a sua boca para criticar o seu esposo, pense 2 vezes. Porque ele quer uma palavra sua de incentivo. Você é a ajudadora dele, de apoio para aquilo que ele está fazendo. Se você começa a criticar tudo que o seu esposo faz, e tem irmãs que falam do marido, é para todo mundo. É para todo mundo. Né? Às vezes o marido está fazendo uma coisa, olha aí, esse traste não sabe fazer nada mesmo. Irmã, você está levantando aí quebrando uma necessidade básica do seu marido, que é você apoiar ele. O homem, ele necessita de apoio, que a esposa admire ele, respeite ele. E se você não faz isso, irmão, aí eu estou falando das questões internas, que nós podemos fazer, para que a tempestade não chegue nas nossas vidas, e nos nossos lares, e nem nos nossos casamentos, amém? Muito bem, irmãos, e o que é que nós, irmãos, além disso, o que nós não devemos fazer quando essas tempestades chegar, se acaso chegar? A primeira coisa, irmãos, nós não podemos estar murmurando contra o caráter de Deus. Nós não podemos murmurar se as lutas chegam no casamento, se as lutas chegam na família. Nós não podemos blasfemar contra o Senhor, murmurar, irmãos, porque se você fizer isso, aí o barco afunda mesmo, irmãos. Aí o barco afunda mesmo. Nós não podemos culpar outras pessoas pelas lutas que nós travamos no casamento ou na família. Não é hora, irmão, de culpar João, Felipe, Pedro, porque que está passando por aquele temporal. Não é hora disso, irmãos. Não é hora de murmurar, né? Essa atitude só faz aumentar o estresse e as lutas vão aumentar. Então nós não podemos, de maneira nenhuma, desistir ou murmurar no meio das lutas. Eu quero dizer para você, irmãos, que se há uma luta na tua casa e na tua família, é hora de você glorificar o Senhor, é hora de você falar a palavra do Senhor, é hora de você louvar a Deus, orar, mas não murmurar, porque esse Deus ainda está no barco. Não é hora, irmão, de desistir, de se deixar vencer pelo medo. E eu estou falando aqui para algum casal que está em crise esta noite, porque se Deus me trouxe essa palavra aqui esta noite, é porque haveria casais que necessitariam ouvir aqui esta noite. Não é hora de desistir, não é hora de abandonar.
Um outro ponto, não é hora de tentar resolver tudo com as suas próprias forças, com a sua autossuficiência. Não, irmãos. Há momentos na vida, irmãos, que há lutas, dificuldades, que não adianta a gente pensar que é autossuficiente. Não somos, irmãos. Não é hora de nós lutarmos sozinhos, não. É hora de nós entregarmos a quem verdadeiramente pode resolver os nossos piores problemas, as nossas maiores tempestades. E esse alguém é Deus. Talvez você já tenha lutado muito. Talvez você tenha falado muito para esse seu esposo ou para essa sua esposa sobre Deus, mas até agora não tem resolvido. Então é hora de você começar a falar com Deus sobre o seu esposo ou sobre a sua esposa. É hora de orar. É hora de entregar a Deus a sua luta. É hora de clamar pelo Senhor, pela sua ajuda, irmãos. Então nós não podemos fazer isso, irmãos, essas situações. E a outra coisa que nós não podemos fazer é pular do barco, tentar fugir do problema. Não, irmãos, de maneira nenhuma. A tempestade chegou, não saia do barco. Não abandone o barco, irmãos, porque isso é pior, irmãos. Isso é pior. E o que nós devemos fazer então na hora da tempestade, na hora da crise? A primeira coisa que você tem que fazer, se a tua família está passando uma crise, é lembrar que a sua família, ela está numa travessia, numa viagem, debaixo de uma palavra do Senhor, irmãos, como nós lemos aqui no versículo 35. Foi Jesus que disse: passemos para outra margem. É o Senhor que está à frente do teu casamento, é o Senhor que está à frente da tua família, a palavra é dele. Então se lembre disso, que o Senhor é que está à frente da tua família. Se você está debaixo de uma palavra do Senhor, o casamento é uma aliança, irmãos, que tem Deus como testemunha. Amém? Você se lembra o que diz Malaquias, capítulo 2, versículo 14, eu vou ler para você. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Foi o Senhor, é o Senhor que é testemunha do nosso casamento. É Ele que tem a palavra sobre o nosso casamento, as nossas vidas e a nossa família. O teu casamento, o meu casamento, nossas famílias, não é, irmão, só um contrato. Os nossos casamentos é uma instituição divina. É uma instituição divina, irmãos. Coloque isso na sua cabeça, no seu coração. Nossos casamentos não é só um contrato. Não. Foi algo que Deus criou, está debaixo da permissão de Deus, é da vontade de Deus, é a primeira instituição que Deus criou, foi a família, é uma instituição divina. A minha e a sua família é uma criação de Deus. Não esqueça disso. Uma outra coisa, irmãos, que você tem que fazer, é que se chegou a crise, se chegou a tempestade, se chegou o temporal, não esqueça e não perca de vista aquele que está viajando com você, aqueles que estão viajando com você. Porque às vezes quando chega o temporal, vem a tempestade, vem as lutas, o barco começa a balançar, nós começamos a nos esquecer de quem está viajando conosco. Nós começamos a olhar só para o vento, nós começamos a olhar só para as ondas, nós começamos a olhar só para a luta e esquecemos de quem está viajando conosco. Não se esqueça de quem está viajando com você nessa luta, irmão. Não se esqueça que tem pessoas que estão com você nesse barco. Posso ouvir um amém esta noite? Lute com amor, irmãos. Não aceite ser vencido pelo temporal. Não aceite ser vencido pelas lutas. Não aceite ser vencido, irmãos, de maneira nenhuma. Porque Deus não tem compromisso, irmãos, com quem aceita passivamente a morte do casamento ou da família. Não. Deus, Ele quer que nós lutemos pela nossa família. E é por isso que versículo 38, e ele estava na polpa dormindo, o Senhor Jesus, sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo-lhe: Mestre,
não te importa que pereçamos. O que é que eles estavam querendo dizer? Mestre, nos ajude. Se chegou a tempestade, irmãos, se começou a entrar água no barco, é hora de pedir ajuda, é hora de começar a clamar a Deus. Não espere o barco afundar, não, meu irmão. Se você está passando uma luta nesta área, hoje é noite de nós clamarmos a Deus. Hoje é noite de nós apresentarmos as nossas famílias a Deus. Nós vamos clamar ao Senhor, porque Ele é que está no barco do nosso casamento, da nossa família. Nosso barco não vai afundar, irmãos, de maneira nenhuma. Peça ajuda para quem pode te ajudar, que é Deus. E cuidado com aquelas pessoas que, em vez de ajudar a acalmar a tempestade, ajudam a afundar o barco. Tenha cuidado, porque nesta hora aparecem muitas pessoas para tentar afundar o barco do seu relacionamento, do seu casamento, da sua família. Ao invés de tentar acalmar a tempestade, vão tentar afundar o barco. Deixa esse homem para lá, deixa essa mulher para lá. Tu é muito nova, tu é bonita, e você, homem, rapaz, os conselhos, irmão, para afundar o barco. Tenha cuidado com aqueles que se chegam a você para aconselhar, conselhos que vêm diretamente da boca do capeta, porque a família é uma instituição divina. Deus, Ele não se agrada com o fim de relacionamento. Deus, Ele não se agrada. Deus quer que a sua família prevaleça. Deus quer que você chegue no fim da jornada. Deus, Ele deu a direção. Vamos para outra margem. Deus, Ele vai te conduzir com a tua família para chegar na outra margem. Amém? Peça ajuda, irmãos. Clame ao Senhor. Mesmo que pareça que você esteja incomodando. Não, mas é porque Jesus já está dormindo. Não, porque não vamos incomodar o mestre. Incomode, irmãos. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor pelo seu casamento, pela sua família. Ore. Vá até as últimas consequências. Não desista da sua família. Não desista do seu casamento. Não desista dos seus filhos. O que está em jogo, irmãos, é algo que não tem preço. Amém? Peça ajuda, sabendo que a solução para a crise beneficiará muitos outros barcos que estão ao redor do seu barco. Sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas vão olhar para a sua família e vão dizer: olha, aquele barco ali, ele passou por aquela grande tempestade, mas está aí, firme. Isso é um testemunho. É porque Jesus estava naquele barco, naquela família. Eles passaram essas lutas. Eu vou pedir a esse Jesus que também venha para a minha família, que venha para o barco da minha família. Você vai dar testemunho para as outras pessoas que a sua família venceu essa tempestade, venceu esta crise, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Agora você, irmãos, já parou para pensar por que Jesus estava dormindo diante de uma tão grande tempestade? Você já parou para pensar nisso? Como é que Jesus dormia no meio de uma grande tempestade, no meio de um temporal? Por que Jesus dormia, irmãos? Os discípulos estavam todos desesperados, mas Jesus estava dormindo. A mensagem que Jesus passou para aqueles discípulos, irmãos, e passa para nós hoje, para nossas famílias, e eu quero encerrar com isso aqui, é que ainda, irmãos, que venha as grandes tempestades, e ainda que pareça que tudo vai perecer, Jesus está no controle, irmãos. Jesus está no controle. Porque somente, irmãos, quem tem o controle e a soberania de todas as coisas, irmãos, somente quem tem esse controle pode dormir em meio a um grande temporal. É porque ele sabe que ele tem o controle de todas as coisas. E Jesus tem o controle das nossas vidas. Jesus tem o controle da nossa casa, da nossa família. Descanse no Senhor. Então somente continue apresentando a sua casa, a sua família ao Senhor Jesus, que Ele tem o controle de todas as coisas.
E para você que esta noite veio ouvir esta palavra e tem passado uma crise, eu quero te dizer que acalma o teu coração, você vai passar por essa tempestade. A tua família não vai perecer, a tua família vai vencer, porque Jesus vai dar uma ordem e Ele está no barco, e você vai chegar na outra margem com a sua família, em nome de Jesus Cristo. E aqueles que confirmam e concordam, pode glorificar a esse Jesus esta noite. Aleluias! Eu queria chamar o Ministério de Louvor, para nós louvarmos o hino da família. E eu quero chamar aqui o diácono Odenísio e o presbítero Ednardo, porque nós vamos fazer um clamor